Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje o nosso assunto é muito importante, principalmente para as mulheres. Nós vamos falar sobre reconstrução mamária. Você consegue ter noção da importância desse assunto? Você conhece os seus direitos relacionados a esse assunto? Pois muito bem, nós vamos conversar aqui com o cirurgião plástico, também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Marcel Noronha, já está aqui nos nossos estúdios, a quem eu já agradeço a participação aqui conosco, doutor Marcel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Fico muito feliz de estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, que a gente fala muito no Outubro Rosa, que é o mês, né, de prevenção ao câncer de mama, mas igual eu brinco, a gente tem que falar o ano inteiro sobre o assunto, devido à importância, né, para a sociedade. Então, parabéns por vocês trazerem esse tipo de assunto aqui para a gente discutir e conversar. E, doutor Marcel, o senhor pontuou muito bem, né? Fala-se muito da prevenção dessa doença, mas quais os direitos depois que ela já acontece? E depois da cura, né? Muitas mulheres têm que retirar essa mama. Né? Como reconstruir isso? E é justamente, a gente até brincou um pouquinho antes da entrevista, o senhor na sua experiência, né, nos seus anos aí de experiência e, enfim, nesse tipo de cirurgia, eu falei, nós vamos começar já perguntando as perguntas básicas, né? Já vamos ali para o básico. Quais são o passo a passo depois que a paciente que foi acometida pelo câncer de mama passa pela mastectomia? Tá, vamos lá, Ana. Vou tentar resumir que o assunto é extenso. É extenso. Mas começando, só falando um pouco de câncer de mama, a importância que você falou. É o principal tipo de câncer, né, na mulher, né, no sexo feminino. No homem é a próstata, principal neoplasia em incidência em quantidade, né, no Brasil. E na mulher é a mama. Então é o principal tumor, né, que é do grupo de tumores que acometem o sexo feminino. Então a importância da prevenção, né, da gente falar sobre o câncer de mama, e aqui no meu caso a reconstrução, né, que é a minha parte no tratamento. Então a reconstrução mamária é uma cirurgia que a gente faz imediatamente após a retirada do tumor. A retirada do tumor, Ana, que a gente chama o nome médico, é a mastectomia, que é a retirada do tumor da mama, né, do câncer de mama. Essa retirada pode ser parcial ou total. Então pode ser uma parte da mama, a gente dá o nome, é um quadrante, é um quarto da mama, por isso que chama quadrantectomia. Ou a gente tira todo o recheio da mama, que é a mastectomia total. E para cada uma dessas situações vai ter um tipo específico de reconstrução mamária. Mesmo quando não houver a necessidade da retirada da mama inteira. Mesmo quando não tem. A pessoa tem o direito, tem como fazer a reconstrução dessa parte que foi retirada. Isso, tem o direito de fazer. É uma cirurgia também de reconstrução, né? É uma reconstrução através dos próprios tecidos da mama. A gente pode conversar daqui a pouco sobre isso, as técnicas, né? Mas é a reconstrução também. Entra no bojo, no rol da reconstrução mamária. A gente fala que ela pode ser parcial ou total, de acordo com a retirada do tumor. Mas o paciente tem o direito de fazer. E o ideal que a gente estava conversando, né, desses últimos anos, que não tem nenhum problema, é fazer imediatamente após. Então a equipe fica ali no centro cirúrgico, 2 equipes, uma para retirar o tumor, que geralmente é o mastologista, né, o especialista médico, ou o cirurgião oncológico, são as 2 áreas médicas que tratam, né, dos tumores e fazem a retirada, e a equipe de cirurgia plástica para reconstruir. Então são 2 em 1. Então o paciente ele é submetido às 2 cirurgias e ele sai do centro cirúrgico com o tumor retirado e com a mama reconstruída. Então esse é o ideal. É o ideal. E uma coisa que as pessoas não sabem, eu estou vendo o senhor falando, ela tem o direito, ela vai fazer, ela já vai, fez ali a mastectomia ou tirou parte do seio e ela já pode sair dali já com a mama reconstruída. Fala pra gente, porque infelizmente, meus amigos, que bom, se você sabe disso, ótimo, mas saiba que tem muitas pessoas que desconhecem o direito que ela tem desse serviço gratuito pela rede pública de saúde, que é de reconstrução mamária.
Fala pra gente a respeito disso, por favor, doutor. Isso é uma lei, né, Ana? A gente estava conversando de 2013, então faz 10 anos, né, esse ano a lei. Você imagina. Então não é uma lei recente e o paciente tem direito à reconstrução pela lei, com ou sem prótese, né? Independente da técnica que a gente está conversando um pouquinho, ele tem direito à cirurgia de reconstrução mamária no mesmo momento da retirada, de preferência que a gente está falando, né? Ou depois, por algum motivo, se não deu para fazer reconstrução, né? Pode fazer no momento ou depois. E também tem o direito a ajustar a outra mama, que a gente chama de simetrização. Simetrizar é deixar parecido, né? O termo, a palavra. Que é uma plástica na mama, na outra mama, que não foi operada, para no final ficar as mamas equilibradas, né, Ana? Ou seja, tudo bem, tudo perfeito. É isso. Então são basicamente 2 cirurgias, né? Uma de reconstrução da mama cometida e a outra cirurgia de simetrização, que é ajustar a outra mama. Aí a gente pode falar que a mulher está reconstruída, né? Então as 2 cirurgias, porque às vezes as mulheres acham que só tem direito à reconstrução da mama doente, mas também, e acha que a outra não tem, tem direito sim. Exato. E isso é tanto pelo sistema público, Ana, quanto pelo privado. E o privado às vezes apresenta resistência. Apresenta resistência, mas também eles têm essa obrigação. Isso já está fato, já faz 10 anos, né? Vai completar 10 anos esse ano. E o sistema privado, os convênios médicos também são obrigados a oferecer, né, para os pacientes que têm convênio, esse tipo de reconstrução, né? Aí o que acontece, que a gente não escuta às vezes tanto a gente falar, é a falta de profissionais, pelos baixos valores também às vezes oferecidos, tanto do sistema público quanto do privado, para oferecer essas cirurgias. Então o cirurgião plástico meio que perdeu-se a quantidade, né, de nós nesse tipo de tratamento. Eu fiz questão de trazer um dado aqui para que a gente discuta sobre isso e de acordo com o Ministério da Saúde, vocês imaginam que em 2019 foram feitas aqui no país mais de 1.200 cirurgias, não é? Isso pelo SUS. Em 2020, esse número caiu para 632. Até setembro do ano passado, foram realizados 575 cirurgias. E esse número caiu um pouquinho mais para 419. A gente vê uma queda muito brusca nesses números de cirurgias que tratam da reconstrução mamária pelo sistema público de saúde, doutor Marcel. Por que isso está acontecendo? É muito pouco, acho que por causa disso, por falta de profissionais, por falta de interesse público, se a gente for falar da parte pública, né, Ana? Do Sistema Único de Saúde, aí é os governantes que têm que fazer acontecer. Muitos não se preocupam, na minha opinião. E aí a gente vê esse número caindo. Na verdade, esse número teria que ser aumentado a cada ano. E uma coisa importante também, Ana, da gente estar falando das cirurgias dos direitos, a área de reconstrução mamária é complexa, é uma cirurgia difícil, é mais difícil que a área estética, não é só pôr a prótese simplesmente, né? Às vezes que as pacientes falam, comentam, e às vezes a gente não consegue o resultado em uma cirurgia só, mas a gente consegue refinar, né, que a gente fala cirurgia de refinamento, e em mais 1, 2, 3 cirurgias, assim, ou seja, quantas forem necessárias. Então, dentro da área da reconstrução mamária, não é às vezes uma cirurgia. Tem pacientes que eu vou fazer 10 cirurgias para alcançar o objetivo de deixar as mamas bonitas e o paciente satisfeito. Todas essas cirurgias, independente da técnica, elas são cobertas teoricamente tanto pelo SUS quanto para o sistema privado, pelos convênios. Então não importa se eu vou indicar 1 ou 2, é lógico que a gente não vai ficar operando o paciente, né, à torta direito, a gente vai, né, escolher bem as cirurgias, a gente não quer fazer várias cirurgias no paciente, mas ele pode fazer quantas forem necessárias. Então se eu precisar de 2, 3, 5 cirurgias, Ana, para deixar a mama bonita do paciente, a gente vai fazer. E isso é um direito pelo SUS, essas várias cirurgias se forem necessárias. Se tiver problemas, troca. Se tiver algum ajuste, faz. Isso tudo é dentro da reconstrução mamária, né? Dentro desse campo da reconstrução mamária. E lembrando, doutor Marcel, que a gente não está falando de uma cirurgia estética. A gente não está falando de alguém que quer ter um peito mais bonito, né?
que quer ter um peito mais durinho, né? A gente está falando de uma situação que foi retirada dali, de uma mutilação. Isso. Né? De uma sequela, né? Exatamente, em decorrência da doença. Muito grave. Então, assim, para pessoa nenhuma, e para as mulheres isso tem um peso realmente muito grande, a gente não quer olhar no espelho e ver e lembrar de tudo aquilo que se passou. É bom a gente ver a gente, né, perfeita esteticamente falando também, entendeu? Então não é só uma questão de vaidade, como muitas pessoas pensam. Não, de forma alguma. E talvez por isso esse profissional, esse cirurgião plástico, gente, eu estou conjecturando aí, né? Mas de repente o sistema público de saúde talvez não entenda isso. Tem ali a boa intenção, mas não coloca isso em prática. Essa pessoa ela quer olhar, né, quer se olhar no espelho e não quer lembrar que um dia ela foi mutilada. Está provado, Ana, que a mulher com autoestima, com o psicológico bom, com a autoestima elevada pela questão da cirurgia, reage melhor ao tratamento da radioterapia, quimioterapia, né, o complemento do tratamento oncológico. Isso é um fato também. Então, a mulher deprimida, igual você falou, com essa sequela da mastectomia, às vezes vai reagir pior do que a outra que está com a autoestima elevada, que fez a reconstrução. Isso está provado, já está documentado, né? Não é assim a gente confabular e falar da nossa cabeça. Isso é real, é um fato. Então é mais um motivo para a gente, né, focar nesse assunto, tentar propiciar a reconstrução mamária para todas as pacientes, né? A parte do SUS, da parte pública, o poder público, olhar com mais atenção sobre tudo isso e fazer acontecer, né? Aí como faz acontecer? Montar uma equipe em algum hospital, né, Ana? Para poder dirigir essas pacientes, para poder ter ali o acesso à reconstrução. Existe uma idade mínima para que a paciente possa fazer essa reconstrução mamária? Não, Ana, não tem. Uma vez acometida pela doença? Tem diversos, eu já atendi pacientes de 20 anos, de 30 anos e senhoras de 60, 70, não tem idade mínima ou máxima para fazer a cirurgia. Uma pergunta, puxando um gancho na sua pergunta, em quais pacientes podem fazer reconstrução? Todas, Ana, todas podem fazer. As únicas contraindicações da reconstrução mamária é o paciente não querer, que é um desejo dele, eu não quero por algum motivo, né? Ou não tem a condição clínica de submeter à cirurgia. Por exemplo, tem muitas doenças além do tumor graves que eu não posso deixar ela ali sob anestesia por algumas horas. Então ela é contraindicada pelas comorbidades, né, pelas doenças, que por risco de vida, então a gente não faz, né? Ou tumor muito avançado. Então a gente vê assim o tumor no estágio mais avançado, em que a preocupação é mais pela vida do paciente, né, e não tanto pela parte da reconstrução. Então, nesses casos, a gente aguarda para ver se o paciente vai ter uma resposta, né, ao tratamento como um todo, para a gente fazer depois ou não. Então, tumores avançados, o paciente não querer, né, ou não ter condições clínicas de fazer a cirurgia. Essas três situações raramente a gente vai encontrar hoje em dia, né? Porque o diagnóstico precoce evoluiu muito, então os tumores avançados são a minoria, graças a Deus. Então não é um problema para as mulheres. Todas as mulheres querem, difícil a mulher não querer, Ana, né? Sim. E comorbidades, assim, quando é doenças muito graves, que não é a rotina. Então a gente faz em todo mundo. No caso da paciente, ela passou por tudo isso e ela quer fazer essa cirurgia. Existe, como é que o médico vai indicar o tipo de prótese? Depende de cada caso da paciente. Eu digo com relação às técnicas que são usadas para essa reconstrução. Então, Ana, tem dois tipos de prótese, tem a prótese redonda e a prótese anatômica. A redonda, ela é redonda, né? Ela marca, que o pessoal tá vendo. Que o pessoal tá vendo. Ela marca mais o colo, a gente usa em estética, ela muito em estética. E tem a de perfil natural, que é em forma de gota, que o pessoal tá vendo na imagem. Sim. Que a gente usa mais em reconstrução, usava na verdade. Porque hoje em dia a gente usa mais a redonda tanto na reconstrução quanto na estética. Porque a gente observa que melhora o colo e traz melhores resultados do que a anatômica. A anatômica a gente usava antigamente, Ana, porque pensando às vezes não fazer a simetrização da outra mama e fazer uma cirurgia única. Entendi. Mas a gente percebe a exigência do paciente, né? E a vontade também de trazer melhores resultados. Então a gente tem feito as duas mamas, que é o ideal no meu ponto de vista.
E usar as próteses que marcam mais o colo, que deixa a mama mais montada, mais bonita. Então a gente tem usado mais a redonda ao invés da anatômica. Ela pode exigir, dentro dos direitos dela, a presença de um cirurgião, que essa reconstrução seja feita pelo cirurgião? Pode pedir cirurgião plástico e deve pedir. É que o pessoal não tem o conhecimento, mas ela pode fazer. Eu quero com esse profissional, que é ele que eu julgo que vai ser o mais importante para fazer esse tipo de cirurgia. Se for da parte pública, ir na ouvidoria, né? Geralmente tem ouvidorias, defensoria pública, se não está conseguindo. Tem alguns casos que eu já fiz também, Ana, de o paciente entrar com liminar na justiça pedindo a reconstrução, aí o SUS vai ter que procurar o profissional, e aí chega em mim, alguns casos. Então a gente faz a cirurgia por liminar nessas pacientes, no privado, porque o SUS não deu conta de atender. Mas isso porque o paciente correu atrás disso, né? Ele foi atrás, então o paciente tem que ir atrás disso, infelizmente. Então procurar a defensoria pública, ouvidoria, enfim, do hospital, para exigir a reconstrução se não tiver dentro ali do hall de tratamento, né? Ali do grupo de pessoas que vão cuidar desses pacientes quando descobre a doença. Hoje em dia a doença, o tratamento evoluiu bastante, Ana, então assim, o câncer de mama não é mais uma sentença de morte como era antigamente. O tratamento ficou mais eficaz, né? A gente consegue fazer diagnóstico mais cedo do que antigamente, então assim, está virando uma doença crônica. Então a mulher, mais importante ainda, ela saber que tem tratamento, né? Que ela vai superar, que tem direito à reconstrução para os seios ficarem bonitos. Então assim, levanta a moral que dá para fazer muita coisa, né? Mas a gente tem que lutar também no Brasil, infelizmente, às vezes tem que correr atrás, né? Tem que falar alto às vezes para conseguir todos esses direitos, né? Que já são direitos adquiridos, né? O paciente pode e deve exigir isso. Muito bem, doutor Marcel, eu quero agradecer demais, viu, a sua presença conosco, nos esclarecendo, nos orientando e dando as dicas para que a gente, olha isso, para que a gente tenha direito ao nosso direito. Faça valer nossos direitos das mulheres. Imagina. Eu sou um defensor dessa causa, Ana, obrigado pelo espaço, parabéns ao Repórter MT por vocês trazerem esse assunto tão importante que eu gosto tanto de falar. Né, que às vezes a gente parece que é o óbvio, é o básico, mas não é. Né? Então acho que quanto mais a gente consegue mudar, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente, né, força ali os responsáveis a poder fazer acontecer a reconstrução mamária. Sem dúvida alguma. Minha gente, é isso, viu? É isso. Eu quero, até antes da gente se despedir, falar para você compartilhe nossas notícias, compartilhe essa nossa entrevista e tantos outros assuntos que a gente traz e que são de interesse de todos nós e que precisam ser difundidos. Nos ajude nisso. Primeiro, antes de ir embora, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente trouxer um assunto, uma entrevista que permaneça no nosso site, minha gente, para que vocês fiquem sempre muito bem informados. Informação faz toda a diferença e salva vidas, viu? Salva vidas. Melhora a vida da gente quando a gente tem acesso a informações e informações corretas. Quero me despedir agradecendo muito a sua companhia, te pedindo para ficar atento, porque você já sabe, não é? Vira e mexe, a gente traz aqui um novo assunto, um novo entrevistado. Portanto, eu me despeço dizendo aquilo que você já sabe. Até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.